e queria exteriorizar o desejo por termos aqui na nossa casa mais uma exposição que nós consideramos de muita valia, e desta vez, sob a autoria e a mestria aqui do nosso João Osvaldo, é uma prata da casa, um pintor já nosso conhecido, e que nos quis ajudar a vivermos o mês de maio, como sabeis na tradição portuguesa, é o mês dedicado a Nossa Senhora. Nós somos confidentes de ideias, de sonhos, de engenho, e às vezes vamos conversando o que é que vai cá para o interior. Aqui o João Osvaldo também é um homem que vai vivendo a sua dimensão da fé, vai tentando exprimir aquilo que sente em religiosidade. E sobre Nossa Senhora fomos falando muitas vezes, e se vocês olharem para esta exposição, alguma coisita está aqui do que ele sabe da teologia, que estudou também um tempo. Há aqui coisas que são muito bonitas e que têm a ver com a simbólica que está. Por exemplo, se olharmos este quadro, eu creio que nós conseguimos todos perceber as bodas de Caná, a intercessão de Nossa Senhora nesse episódio, a mãe é com que esta mão estendida para nós, sempre em atitude de proteção. O vinho é, como sabem, na Bíblia, o símbolo da alegria, e nós precisamos que a mãe interceda para que esse vinho nunca nos falte. Olhamos para outros quadros e percebemos a coroação de Nossa Senhora, porque ela é beleza, porque ela é rainha, porque ela tem essa excelência mesmo na corte celeste. Maria é dispensadora de todas as graças, também isso nós conseguimos ver. Normalmente a Senhora das Graças tem estes raios que se lhe soltam da mão e, portanto, ela está ali muito representada, mas depois está ali naquele quadro toda essa gente que precisa de ser coberta pelas graças que a mãe dispensa, portanto, também isto está aqui representado. Há aqui uma série de colagens, mas são quadros de muita alegria, de muita vida, de muita beleza. Também isto passa por aqui. Numa das nossas conversas falámos do Cordeiro de Deus que foi dar à luz por Maria, e este Cordeiro de Deus está aqui um quadro que não me importaria nada ter sido eu a pintá-lo, e acho que eu havia de pôr num sítio onde eu disse todos os dias, que é esta mãe com o Cordeiro, a mãe do Cordeiro, que tem outra representação, também é lindo, o Cordeiro nos braços, a iconografia que se vai apresentar. Como sabem, as rosas são sempre importantes também, são beleza, são perfume, são a delicadeza de Deus. As rosas também aparecem aqui em vários quadros. A romã traduz a vida, vermelha, muitos grãos que se vão dividindo, mas são sempre vida que se partilha, que também é romã, um símbolo, que este fala muitas vezes. Como sabem, o São João é representado muitas vezes na figura da águia. Portanto, os benfiquistas que não se iludam, aquela águia não tem nada a ver com o Benfica, não tem nada a ver com o clubismo, mas tem a ver com esta teologia, com este modo de falar do sagrado, com esta iconografia que é própria do religioso. A águia é o São João, como sabem, os 4 evangelistas é representado o São João é o discípulo, o São João foi quem ficou com Maria, e há ali toda essa publicidade no primitivo da igreja. E, portanto, há aqui muito evangelho, muita prece, muita súplica, muita espiritualidade. Pronto, é o que o pintor ser. Depois há textos também que nos ajudam a aprofundar um bocadinho este mistério de Maria da Igreja, da vida de todos nós. E, portanto, estou feliz por podermos também por aqui mergulhar no espírito mariano, que este mês de maio nos inspira a todos. Mais uma vez estou contente por o museu servir para que os talentos venham cá fora, os talentos da nossa cidade, aqueles que nos estão próximos. Portanto, também por aí acho que estamos a realizar, em termos de museu, a nossa missão. E resta-me felicitar o artista e dizer-lhe do agrado de termos aqui connosco, não é? Na esteira de tanta boa gente que já por aqui foi passando. Nós estamos sempre, penso eu, a trabalhar com qualidade e a distinguir aqueles que merecem essa distinção de terem presença nesta casa. E desta vez, com muita honra, temos aqui o João Osvaldo. Eu sei que ele quis também transformar isto num momento de facto de prece, de oração também pela música. Vou já passar a palavra à música, mas se calhar ele costuma dar mais música que nós todos juntos. Como é que é? Quem me dá música é eu, como José Paulo, o doutor. Eu tenho o dom da palavra, todos nós sabemos. As missas é sério, a ensino do sol é ativo. É um dom, ele tem um dom. Mas tem arte. Porque tem arte de dizer coisas bonitas. Assim, isso também é preciso arte. Esta exposição aqui está,
acho eu que tem a arte da proximidade. O ponto mais importante de todo o conjunto de pintura que eu faço em arte sacra, seja esta, seja aquela que que acabou de ser encerrada em Espanha, há coisa de uma hora, toda a minha pintura de arte sacra é uma pintura de proximidade. Pode ser criticada por isso, mas a verdade eu sou pintor conceptual visionário. E como conceptual visionário, é assim que eu devo pintar. Entretanto, o conjunto desta coleção que vocês têm é um convite a nós pensarmos duas vezes sobre o que é que nós somos, o que é que nós fomos, o que é que nós vamos voltar a ser, onde é que está o lugar dos nossos afetos. E eu sinto esta exposição, quando eu acabei de ver o conjunto montado, sabeis que nós pintamos os quadros no mundo e às vezes precisamos de espaço para sentir os quadros, para sentir as coisas. Não há espaço. Todos nós dizemos, dá-me espaço. E nós precisamos realmente de espaço. E as exposições é um sítio importante por dois momentos. Porque conseguimos ter um espaço, como diz a Paulo, bem-aja por vossos espaços. Estes espaços que é vossos, que é do Zé Paulo, que é o diretor do museu, é da Igreja, que é a estrutura que sustenta este espaço. São espaços, são nossos espaços, porque nós, no fundo, precisamos dos vossos espaços para que os nossos espaços tenham sentido. Eu estive em Espanha e senti, da parte do cardeal espanhol, da parte do arcebispo de Valladolid, um desafio e uma alegria e um convite é que a Igreja não é só o ato litúrgico. Não sei se estou a dizer, peço desculpa por todas as asneiras que eu disse. Mas a Igreja não é só um ato litúrgico. A Igreja, quando dizemos a Igreja, somos todos nós, tudo bem. Mas tem de haver gestos, atitudes, principalmente atitudes, que venham do lado de dentro da estrutura litúrgica e do lado de fora da estrutura humana. Isto é um convite a refletir o problema da humanidade. O que é que nós andamos aqui a fazer? O que é que nós fizemos? Tudo se faz com atitudes muito simples. Tudo quanto vocês veem são as coisas mais simples do mundo. E mal de mim se não conseguisse ser simples, senão não conseguia pintar isto. É preciso ter-se pancada para se meter uma alhada destas. E aguentar a alhada durante uns anos. Desculpem lá pela alhada, e essas que é pancada, essas coisas. Eu quero vos convidar para demorar um tempo a sentir onde é que está a verdade. A verdade dos afetos. Ou então convidados ao afeto da verdade. E não das verdades. Nós vivemos um mundo, eu digo com esta exposição, o professor Paulo lá fora disse, eu quero fazer uma dedicação especial desta exposição. Eu quero dedicar esta exposição a toda a gente nova. A rua está cheia de gente nova. Uma alegria ver a cidade de gente nova. Eu quero dedicar esta exposição às pessoas novas. Quero acreditar os meus filhos, os filhos dos vossos filhos, os netos que ainda são pequeninos, mas já começam a ser gente nova. E aquela gente que teve tantas expectativas, a quem foi dada uma oferta enorme, e agora vê que tudo, quando está a ter, é tirar, a dar e tirar, a dar e tirar. Desculpem lá este gesto. Há um desafio humano, há uma insensibilidade de valores que tem de ser refletida no contexto da humanidade, o que é que nós somos. Não é só o valor dos refugiados, não? É o valor dos imigrantes, é o valor do papel de todos nós na Igreja, é o valor do papel de todos nós no meio dos idosos, o papel de todos nós no meio das crianças, o papel de todos nós de quem trabalha, de quem está, os agentes de trabalho, os agentes, os que dão trabalho, os que recebem a possibilidade de trabalhar e aqueles que trabalham uns com os outros. Parece que está-se a gerar uma guerra enorme de competitividade, pior competitividade, agressividade. Eu dedico esta exposição a esse amor que está a fazer falta na mente das pessoas. E há outro convite que eu quero fazer para sintetizar. Esta exposição é um bocadinho do corpo, da arte, da fé. E que vocês transportem este bocadinho deste corpo para toda a necessidade de levar este
pequenino corpo da arte, da fé, para outros lugares, para esse pequenino corpo possa ser vivido por toda a gente. Tenho aqui a Fernanda Bernardo, Pedro, toda a gente, Rosário, todos nós estamos aqui, somos corpos. Nós devemos honrar o nosso corpo. E como devemos honrar o nosso corpo, devemos honrar o corpo da fé, o corpo da família, o corpo da igreja, o corpo dos imigrantes, o corpo dos refugiados, o corpo dos idosos. Tudo isso se vive nos lares, nos espaços. É preciso olhar para isto tudo com um bocadinho mais tempo. Convido-vos a dar um bocado de tempo, a darmos todos um bocado de tempo para pensarmos duas vezes para que a verdade não seja a verdade de cada um, mas a verdade desta, é a verdade. É verdade. Obrigado, estou desculpado. Diz ao mundo anunciar
que é que lhe passou pelas mãos para pintar um quadro tão bonito como este está atrás? Em verdade, se diga que foi a continuidade de um outro quadro que eu pintei, Cordeiro Imolado, intitulado Cordeiro Imolado, e depois senti a necessidade quer dizer, houve uma outra imagem, uma imagem mundana, que não tem nada a ver com este contexto, em que eu vi uma mulher com um cordeiro à mão, no colo, disse: coisa mais linda, vou pintar, vou retratar, vou transferir este contexto para falar de Nossa Senhora. E construí a imagem de Nossa Senhora, introduzi o cordeiro. Muito bem, João. Organizei o espaço. Fala-nos da exposição em geral, o que é que se apraz dizer? É um convite é uma coisa que eu não disse aqui. Eu convido a todas as mulheres do mundo inteiro a se sentirem retratadas nesta sala, nos quadros desta sala. Eu dou oportunidade a todas as mulheres, elas têm uma possibilidade de elas se reverem em cada um dos bocadinhos deste quadro, sejam elas, façam elas o que fizerem, tenham a idade que tiverem, independentemente do seu estatuto social, particularmente as mulheres, convidá-las, porque grande parte das mulheres são mães, e aquelas que não são mãe, há sempre um sentido maternal latente no seio delas, tentar convidá-las a viver um bocadinho aquilo que está aqui comunicado. João, obrigado. A que é que se deve a hiperatividade do Museu Pio XII? E na semana passada que estava uma exposição, saiu, já está aqui outra sala preenchida. Qual é o segredo desta atividade? Os museus hoje não podem ser espaços estáticos, nem nunca o foram. Já há muito tempo se pensou que os museus eram assim os custódios de uma memória ressequida, dinossáurica, não é nada disso. Os museus preservam cultura e fomentam cultura. E, portanto, nós temos que manter sempre o museu dinâmico. Como é que isto se consegue? Naturalmente, há uma exposição de longa permanência que nos dá alguma estabilidade de funcionamento. Depois conseguimos manter o museu atrativo e atrair novos públicos através exatamente do recurso a estas exposições temporárias, ou outro tipo de iniciativas, como sejam sessões culturais, como seja uma peça do mês que vai atraindo gente ao museu. Não queremos ficar parados, como é evidente, e, portanto, vamos organizando estas coisas, sabendo que, fazendo isto, também potenciamos os nossos artistas locais, também potenciamos os talentos que andam por aí e tentamos também que aquilo que são as tónicas deste museu, uma tónica espiritual neste caso, que também se vá desenvolvendo com novas criações. Não podemos ficar só agarrados ao passado e ao que se produziu no passado. Sr. Rónico, eu sei que o senhor gostou muito desse quadro que está atrás de si. Gostei imenso. Não quer explicar-nos um pouco o que é que vê nele? O artista que pintou aqui tem alguns conceitos de teologia, respira a espiritualidade, e ele seguramente frequenta os sacramentos e muitas vezes ouviu falar no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então resolveu, em vez de pôr o menino Jesus no colo de Nossa Senhora, pôr exatamente um cordeiro, sublinhando, por um lado, que Nossa Senhora nos oferece este cordeiro que nos salva, e, por outro lado, iconografando esse que é mesmo o cordeiro, que é o Redentor da humanidade. Portanto, este quadro é, teologicamente, muito bem conseguido, também o é na vertente artística. Nossa Senhora com o mar sereno, o olhar projetado um pouquinho para baixo para nos escolher, é um olhar muito meigo, muito benigno, é um rosto muito sereno. O cordeiro é extremamente bucólico, muito bonito, muito elegante, enfim, respira doçura. E, portanto, no somatório destas duas figuras está toda uma teologia, mas embrulhada em beleza, em serenidade e em bondade. Portanto, só para terminarmos, para terminarmos só, que dizer ao público de Braga, essencialmente, para que venham aos museus? Os museus são sempre espaços que nos dizem muito, por muitas razões, porque salvaguardam o que de melhor a criação humana foi capaz de fazer, porque nos revelam o que atualmente se continua a fazer e porque tudo isto é tratado a um nível de excelência. Portanto, se queremos elevar a alma, o espírito e conseguir perceber o que de melhor o engenho humano é capaz de produzir,
uma visita aos museus é sempre altamente recomendável. Neste caso, esta visita, para aqueles que são crentes e que são amigos de Nossa Senhora, esta visita também poderá ajudar a animar e a aquecer a alma e a manter acesa essa chama do amor mariano que todos nós costumamos ter. Muito obrigado.